Olá, tecnologistas, tudo bem? Eu sou o Cássio e essa é mais uma aula atrasada do curso básico de LaTeX. Essa é uma continuação da aula anterior, então recomendo que assistam a aula 6 se ainda não fizeram. Nela, começamos a falar sobre os modos matemáticos e alguns caracteres e funções. O foco de hoje é falar de algumas funções de cálculo, limites, derivadas, somatórias e integrais e falar de um novo ambiente, o Ignorator. Como primeiro tópico, vamos falar sobre o cálculo. Começamos por derivadas. Há diversas formas de representar o símbolo de derivadas. Entre eles encontramos usualmente a linha, ou primo, o ponto e a forma diferencial. Felizmente, a linha é representada por uma acento apenas no LaTeX. E então você gera o arquivo. Aqui está f' de x é igual a 3x menos 5. Nesse caso é bem simples, basta você colocar o símbolo de aspas simples. Esse aqui é um recurso do LaTeX, do TextStudio na verdade, que é representar ele de forma embutida no seu texto, a equação que você acabou de fazer. Outro lado, você pode colocar um ponto. Isso é apresentado usualmente em equações diferenciais ordinárias, em função do tempo, usualmente, mas pode ser algum outro parâmetro. E você utiliza um ponto em cima das marcações. E nós vamos usar o dot. Então, o dot de y. Então, nesse caso aqui, ele vai gerar y ponto menos 3t é igual a f de t. Você poderia também colocar uma equação maior. E nesse caso, você coloca d dot. Então, barra d dot de y 2 pontos, menos 2y ponto, menos 2t é igual a f de t. Então, aqui, de novo, ele representa a derivada através dos pontos, o que é algo, de certa forma, comum na literatura. Uma outra, e a mais conhecida, é as frações. Então, em termos de frações, que é o que nós chamamos de diferenciais, é de certa forma um pouco mais complicado, mas a gente já sabe fazer porque basta utilizar o comando de frações já aprendido na aula anterior. E utilizamos ela como barra frac, utilizamos d, por exemplo, dy dx é igual a 3x menos 5. E estamos aqui, dy dx é igual a 3x menos 5. O que, em geral, é assim que você encontra em livros, porque não dá muito trabalho. Você pode também melhorar essa expressão para com que esse d fique d diferente. Então, um d diferencial, diferente de um d de função. E, usualmente, a gente faz isso utilizando uma outra fonte, RM, que é colocar o texto no modo romano. Então, ele vai ter texto no modo romano aqui, e aqui também. Dessa forma, ele vai entender que o texto fique assim, d diferente, y dx, d dx. Então aqui ele mostra também a forma embutida do texto e que você pode melhorar com ou o display style, como já falamos lá, ou com o display style, ou com o dfracking, caso você utilize o pacote já explicado na anterior. Okay. Isso é o que nós sabemos, que podemos falar sobre os derivados, que é de certa forma bem simples. Por limite e para somatórios integrais, todos eles levam um problema bem parecido, que é o fato de termos que colocar limites de integração ou limites de soma, qual que se mete com isso. Então, para limite, utilizamos. O comando geral é lim, barra lim. Então, barra lim é o comando de limite. Todo limite tem alguma coisa que ele faz limite de x, tendendo alguma coisa, e sempre utilizamos o underline, que é o comando para o subscrito no ambiente matemático. Como queremos colocar um texto gigantesco lá embaixo,
utilizamos ele entre chaves. Veramos. Ficou uma coisa bem feia, né? Tudo estranho. Primeiramente porque não é o comando de tender a, não é uma setinha. O comando de setinha no LaTeX, ele é, todos eles terminam com arrow, que é flecha em inglês. Como a gente quer uma seta para a direita, então vamos colocar right arrow. Então, seta para a direita, flecha para a direita. Logo em seguida tem um 0 e vamos ter o que queremos. X tendendo a 0, uma seta para. E aqui está a função. Outra coisa que podemos utilizar é escrever ele também com o comando limite. O próprio TextStudio te dá uma outra opção de usar o barra limite. Esse barra limites não é o limite, não é o comando limite. Ele serve para com que o LaTeX entenda que isso daqui faz parte de algum tipo de limite da função. E ele vai colocá-lo exatamente embaixo, que fique de uma forma um pouco melhor. Uma outra questão pode ser utilizada é o display style também. Vou precisar esse comando para mim. E aqui colocamos ele. Queremos igual a 1. Então repara a diferença. No primeiro apenas colocamos limite x tendendo a 0 e colocamos a função normal. Verificamos de como ela vai ficar na forma embutida. Na outra forma, colocamos o barra limite e ele apenas corrige na função limite. E depois utilizamos o display style, na qual não colocamos o barra limite. Repara, não tem o barra limites aqui. E não precisa, porque a função do display style é colocar a função como ela estaria em seu módulo destacado no texto embutido. Isso dá um jeito em geral, caso você queira isso. De forma análoga a essa mesma situação, temos o comando de somatório e o comando de integragem. Para os somatórios, utilizamos o comando sum e vai funcionar de forma bem parecida com limite. A única diferença é de que o comando somatório você também pode colocar um limite superior a ele. E se o limite inferior é underline, que é exatamente o subscrito, o limite superior é o chapéu, o acento circunflexo, que é o sobrescrito. Já vimos isso no anterior. Barra sum. E aqui já está o que queremos. Underline mínimo e o acento circunflexo máximo. Então é isso aqui mesmo. Então essa é a forma de ter da função f em torno de x igual a a. Aqui temos coisa meio estranha, somatório, e tem o mesmo problema do limite anterior, e você pode melhorá-la com o barra limites e o barra display style. Lembrando que isso é no caso exclusivo para a forma embutida, porque na forma destacada não há esse problema. Gerando todas essas formas diferentes. Reparem que aqui o tamanho não aumentou da somatória, é o mesmo símbolo, e aqui ele aumentou porque assim fica na forma destacada. Aqui ele não aumenta a fração, porque não é a obrigação do comando, e aqui aumenta porque a forma destacada funciona assim. De forma bem básica. Assim também vai ocorrer para as integragens. Barra int é o comando de integragem, onde você pode colocar ele normal ou pode colocar de forma com limite de integração. Esse comando barra big ele serve para deixar um determinado tamanho para o símbolo posterior. Nesse caso é essa barra. E aqui vamos colocar o inferior é 1 e o superior é 3.
Então agora vamos colocá-los em um ambiente matemático. Vamos gerar as equações. Então aqui colocamos a integral da secante ao quadrado, que é a tangente, mais uma constante, já que aqui não tem a limite de integração. E aqui com limite de integração ele gera essas formas. Aí caso você queira melhorar toda aquela história, você pode colocar display style e ela vai ficar de forma bem melhor. Ou você coloca, se você quiser apenas melhorar o símbolo nas integrais, você coloca o bar limite. E ele vai melhorar apenas aqui. E não vai melhorar o símbolo porque está no modo embutido. Nesse caso, eu recomendo o display style para integrais, porque eu acho melhor. Tem essa barra aqui. E é isso, em termos de integrais. Nosso próximo tópico é o ambiente Equinoray, e ele serve para desenvolvimento de equações. E como que a gente faz ele? Bom, sabemos como criar um ambiente no LaTeX, já vimos isso nas aulas anteriores, e é com o barra begin e o barra end. Se você não quiser utilizar o equation, você pode usar o Equinoray, mas eu não recomendo pelo fato de que a função dele é para o desenvolvimento. Eu fiz anteriormente essa equação e ela está aqui. Vamos então dar uma primeira prévia do que precisamos no Equinoray. No Equinoray, diferente do equation, você pode colocar mais de uma linha, que seria meio que óbvio, porque senão você não poderia fazer desenvolvimentos. Para isso, você precisa se lembrar do comando de quebra de linha, que é as duas barras. As duas barras é o comando de quebra de linha. Você não coloca essa quebra de linha no final da última linha. Esse é um ponto que alguns outros vão ser de pouquinho diferente. Então, primeiramente, você precisa dessa quebra de linha. Como você gera toda essa bagunça aqui, porque vai tentar colocar as equações alinhadas de alguma forma. Isso fica, de certa forma, meio deselegante. Então, o que fazemos? Você alinha essas equações com o E estilizado. Aquele mesmo E, que eu não sei o nome, eu chamo de E estilizado. E que falamos anteriormente que ele era um comando especial, ProTech. E a função dele é para alinhamento de colunas. Você percebe que ele alinhou, mas ainda está meio estranho, né? Esse daqui está alinhado da forma central, esse aqui, de certa forma, também. Isso porque alinhamos ele em duas colunas, essa coluna e essa coluna. O Equinoray te permite apenas 3 colunas. A primeira coluna, usualmente chamamos de lado de esquerdo da equação, a coluna central quase que geralmente vai ser a coluna da igualdade e a outra vai ser a esquerda do lado esquerdo da equação. Essa forma faz com que a equação fique quase que perfeitamente alinhada. Uma outra coisa que o Equinoray faz é numerar cada uma das equações que você coloca. Isso é legal, mas algumas vezes pode não ser o que você quer. Nesse caso, poderíamos eliminar a numeração 3 e 4. Então ficaria 1 e 3. Ops, 2 e 3. Então aqui, no number, ou seja, não numere. Antes da quebra de linha, essa equação não será numerada. Tá? No number. Se você quer mostrar o desenvolvimento, mas também não quer numerar todas as equações, que é um direito seu. Então aqui ele não vai numerar as equações e apenas a primeira, se você quiser isso, e a última, que é o de resultado. Uma outra coisa é que falta melhorar essa equação, porque está meio estranha, mas nesse caso precisamos de parênteses. Então vamos colocar os parênteses aqui. Mas vemos que não fica legal, né? Esse aqui está fora.
O LaTeX ele tem uma opção de fazer isso automaticamente e você faz ele com o left. Mas todo left, isso é uma regra do LaTeX, todo left precisa de um right. Todo left precisa de um right. Gravem isso, porque pode parecer idiota, mas é muito importante e gera muitos erros nos comandos. Então aqui está a nossa equação. Fazemos o desenvolvimento dessa integral, que é relativamente simples. E tá errado aqui, porque isso aqui é 1, né? Pera, isso aqui é 1, não é x. Aqui. Então aqui está a nossa integral. Bom, a aula de hoje era isso. Vocês podem deixar comentários, dar o like, se vocês quiserem. E vejo você na próxima aula. Falou!